começar. Então, eu vou pôr um PowerPoint aqui sobre a pesquisa que a gente faz com relâmpagos e eletricidade atmosférica, mas minha ideia era também falar um pouquinho sobre, como tem muita gente que não é da eletricidade atmosférica, não pesquisa relâmpagos, raios comigo, vale a pena, acho que também, a gente falar sobre as limitações da instrumentação, porque isso vale para todo mundo. Sempre que você quer observar alguma coisa, você tem que pensar o que você quer ver, o que você quer realmente observar, qual que é o principal item que você quer ver com detalhes. Porque nenhum instrumento consegue observar tudo em todas as frequências, em todas as dimensões, em todas as velocidades possíveis. E o raio é um clássico exemplo disso. Por quê? Porque ele tem correntes, ele tem vários processos, o raio, quando ele acontece. Ele tem correntes que são baixas e correntes que são altas. Ele tem processos que duram pouco, processos que duram muito. Você pode pensar, bom, um raio ele sempre dura pouco, né? Dura 1 segundo, menos de 1 segundo. Mas dentro desse 1 segundo você tem processos que duram bastante e processos que duram muito pouco. Então você tem dentro de um raio coisas que duram microsegundos e coisas que duram quase 1 segundo. Tá? É como você pensar, eu quero registrar a vida de uma pessoa. Então, what I was saying that whenever you want to measure something, you need to measure things that last very long, things that last very short. So you may be prepared for everything. Things that are large, things that are small. Coisas que são grandes, coisas que são pequenas. O exemplo que eu estava pondo, a vida de uma pessoa pode demorar 80 anos. Someone can last 80 years. Mas tem algumas coisas que você faz em segundos, como chutar uma bola. And there are some things that you do in seconds that are like kicking a ball. Então você tem que estar preparado para medir coisas que demoram muito tempo, coisas que demoram pouco tempo. You have to be prepared to record things that last a long time and things that last a short time. Então você precisa ter equipamentos que trabalhem nas duas escalas. So you need equipment that have to be prepared to work in both scales, and sometimes you need to be very fast. Sometimes you don't need to be very fast. Algumas vezes você pode ser muito rápido, outras vezes não. Tá? Então, com um raio é a mesma coisa. With lightning is the same process. There are things that last quite a long time and things that last very short. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Por exemplo, if you want to see... Vocês estão vendo minha tela? Vídeo? Vou começar agora aqui. Sim, if you want to see... this video shows simultaneous measurements of discharge, and here it's current. So you have to check things that happen very, very fast, like this discharge here, and measure the current at the same time. Sometimes you may have here. Agora sim. Okay. So you need to be very fast to see this. You need to be at least 2,000 images per second, 2,000 frames per second, we may say. Então, você tem que ser muito rápido para ver uma coisa desse tipo, né, para ver detalhes. E não basta ter velocidade. Né? Speed is not the only parameter that you need here. Se travar minha tela, alguém me avisa, hein? Pelo amor de Deus, não vou ficar olhando uma tela parada. Agora eu parei o vídeo. Então, you need to be fast and you need to have enough resolution to see details. Otherwise, you will only see a blurred thing. Você vai ver só uma
uma imagem borrada, se você não tiver resolução. Então, existem vários tipos de resolução. Resolução chamada temporal resolution, spatial resolution, né, resolução espacial, e depois existe um outro fator importante aqui, que é o brilho, por exemplo, de cada uma dessas gotas que vocês estão vendo aqui. Níveis de cinza ou níveis de intensidade de cor. Tá? Aqui nós estamos trabalhando com RGB. Eu parei minha tela agora, antes que alguém fique desesperado. Mas aqui eu estou trabalhando com RGB, Red, Green and Blue, and mixing everything to make all the colors. For each color, red, for each green, for each blue, these are the basic colors. You may have levels of intensity. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando muito inglês, muito português. Alguém me dá um feedback aí, por favor? Tá ótimo, professor. Tá dando para compreender legal. Tá, ok. Então, vocês vão me falando qualquer coisa aí. Quem que respondeu? Fui eu, Felipe. Felipe, você pode me ajudar então com isso? Você fica observando aí qualquer coisa, você me fala, senão eu vou perguntar para você então, tá bom? Ok. E assim, o meu interlocutor aqui vai me dizendo se a coisa está bagunçada ou não. Se tiver muito confuso, você me fala. Ok, so there are several types of resolutions, né, tipos de resolução, temporal, espacial e de intensidade, vamos dizer assim. Tá? Isso vale para qualquer medida que você faça. Eu preciso saber, se eu quiser enxergar cada gotinha dessa, if I want to see every droplet, I must have a very high resolution. If I just want to see the pieces of balloon, I don't need that much of resolution, space resolution. Se eu quiser ver cada gotinha, eu vou precisar de uma resolução grande, porque cada gotinha é pequena, então eu preciso ter uma resolução de pixels aí, muitos pixels em cada gotinha para ver o formato da gotinha. Vocês entendem isso, né? Se eu tirar uma foto de alguma coisa com pouca resolução, em vez de ver a cara da pessoa, com 2 olhos na cara, eu vou ver um borrão, né, da cor da pele da pessoa, e sem olhos, sem boca, sem nariz, porque eu não tenho pixels suficientes para produzir a resolução que defina essas características, esses detalhes da pessoa. Me entende? Felipe, tudo bem? Tudo bem, professor. Bem, então, a mesma coisa se passa com... então, esse é o número de pixels numa imagem para dar resolução espacial. I need a minimum amount of pixels in an image to give enough resolution to see droplets. Droplets are small, so I need a lot of pixels to see a droplet that is small, unless I'm very close to it. A menos que você esteja muito próximo de alguma coisa que você quer ver com detalhes, você não precisa ter muitos pixels, certo? Você vai estar bem próximo. You'll be very close to the droplets. It will fill the whole sensor. Você vai ter uma gota ocupando todo o sensor, então você vai ter vários pixels para mapear essa gota, se você estiver bem perto dela. Então, depende da distância, depends on the distance, depends on the time resolution. I need to be fast if what's happening is fast. Eu preciso ser muito rápido se o que eu quero observar é muito rápido. Porque se eu não observar com velocidade, quando eu der play aqui, a próxima imagem, todas as bexigas já estão estouradas, todas as bexigas estão vazias, eu não vou ver o processo. If I have only 20 frames per second, uma câmera normal, 30 imagens por segundo, 30 frames per second, standard camera. If I had a standard camera to see this, I would only see the arrow entering the first balloon, and the next image, all balloons were exploded. Todos os balões estariam já
vazios, na próxima imagem. That's the use of the high-speed camera. That's what we use to see light. Certo? Muito bem. Let's talk about lighting. Stop share. Share this screen here. Okay. Okay. Do you all see my screen? Felipe, yes. Tudo bem? Aparece? Tudo bem. Felipe, aparece vocês todos embaixo aí? Não. Não, professor, aparece só o senhor e a imagem. Perfeito. E a projeção. Hello, Professor. Okay. Hello, Professor. Yes. Please, do you send your material? That's your lecture notes. I can send it. It's being, someone is recording. We can share the video later on. Okay, thank you. Okay. Let's talk about lighting. In this picture, you can see something that you don't usually see. Lightning rods responding to a downward light. So, nessa imagem vocês vão ver uma coisa que pouca gente deve ter visto, porque para ver isso aí a olho nu é impossível. You can't see this with bare eyes. You can't see this without a high-speed camera. Para ver para-raio respondendo a uma descarga que desce, como nesses dois prédios aí, você precisa trabalhar pelo menos umas 10.000 imagens por segundo, mais ou menos, tá? 10.000, 5.000 imagens por segundo. É o que nós estamos fazendo. Os raios, lightning was first studied by still cameras. Você estudava os raios com câmeras com longa exposição, long exposures, e tudo que acontece na frente da câmera é integrado em uma só imagem. You don't see any temporal revolution. Temporal evolution if you have just a still camera. So this was a lightning photography picture of 1902. So more than a century ago, mais de um século. E o que nós estamos usando também câmeras fotográficas. A gente também usa câmera fotográfica, mas usamos hoje câmeras rápidas. O início da câmera rápida foi dado por volta de 1900, quando não era uma câmera rápida como hoje, né? The beginning of high-speed cameras could be given by this guy, Boyce, was his surname. Boyce camera was using a very clever device that rotates a film. So here you have a film that rotates inside a can, and here you see your lightning flash from B to A, and the image is reflected on those prisms, and then there is lenses that adjust the image to appear on the film that rotates. Aqui você tem a imagem do raio de B a A, refletindo nos prismas, passando pelas lentes e entrando em foco na lateral dessa lata aqui, vamos dizer, que gira. Então, o que acontece? A imagem do raio vai aparecer aqui, B' até A', certo? Na hora que o filme gira, se o raio piscar, vai aparecer vários tracinhos aqui nesse filme. Várias imagens vão aparecer em diferentes posições do filme. So, when lightning flickers, when you have several discharges, lightning is usually composed by several discharges, which we call return strokes.
So you usually have 4 or 5 return strokes in a lightning flash. You even have a downward leader that comes to ground, connects to the ground, and then you have the big intensity phenomenon of the return stroke. So all these can be resolved in a film that rotates, because every step, every return stroke will appear in one position. Okay? Right. So in order to see details of what's happening in 1 second, you need to be faster than a still camera, right? You need to go at least, let's say, 200, 300. And the first flash we recorded in Brazil was about 20 years ago in Cachoeira Paulista, using 1,000 frames per second. A gente usava 1000 imagens por segundo, e aí já é possível ver a propagação do raio em direção ao Sol. Vocês, Felipe, estão me ouvindo bem? Está dando para ver o vídeo? Estamos ouvindo bem, professor. Estou vendo o vídeo perfeitamente. Perfeito, obrigado. Então, esse foi o primeiro raio filmado com câmera de alta velocidade no Brasil. Nessa época, havia 2 ou 3 registros de câmeras de alta velocidade em raios no mundo. Tá? Esse aqui deve ter sido o 4º ou 5º registro de raios em alta velocidade no mundo. Então, quando eu vi isso daqui, me encantou muito, quer dizer, fiquei muito entusiasmado com esse tipo de estudo e comecei a usar câmeras rápidas para estudar os relâmpagos. When I saw this camera was from a Canadian that came to Brazil in a campaign we had. I'll tell you about it. And he brought this camera and he recorded this lightning flash, and I got really enthusiastic about it. We bought our first camera in 2000. Essa câmera é de um canadense que trouxe para o Brasil numa campanha que a gente fez no ano 2000. Vou falar dela daqui a pouco. E quando eu vi essa imagem, eu falei, bom, é isso que eu preciso para estudar os raios. E aí compramos uma câmera em 2003 e fizemos nosso primeiro registro com a nossa câmera em 2003. Esse aqui foi o primeiro registro no Brasil, uma câmera de um pesquisador visitante. And today, we are seeing not only lightning with still cameras, but also with high-speed videos. So here you see this plays. Let's see if it's playing. Oh, it's not playing. Okay, no problem. You see some. So here's a combination of still photograph and high-speed video. But the high-speed video is not working. Professor, eu acho que o seu não clicou no botão de iniciar, não. Tem um botão de iniciar, de um playzinho na parte superior. Aqui? Não, na parte inferior direita, eu acho. Inferior direito. Ah, no caso, o outro lado. Aqui? Isso. Ah, não tá iniciando, não. Eu acho que eu não subi o vídeo, mas paciência, daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá. Ok. Não tem problema, tem vários vídeos para ver. Isso é interessante porque mostra a combinação da câmera câmera rápida e a fotográfica. Na fotográfica, você integra tudo o que acontece em um segundo numa imagem só. Na câmera rápida, você observa cada processo, cada fase do relâmpago. Então, o que é uma foto? What is a photograph? Photograph is a sum of video frames. Aqui você vê a integração de
vários processos do raio numa imagem. So you have many lightning processes integrated into one image. When you do a high-speed video, you have the whole lightning sliced into several images. So if you integrate all these images, you're gonna see this photograph. But the good thing about high-speed video is that you can analyze step by step what's going on. You can analyze with a very high temporal resolution what's happening. And 20 years later, after I bought these high-speed cameras, we have more than 6,000 flashes recorded. Temos aí mais de 6.000 raios gravados. Isso gerou muitos papers. E eu lembro que quando a gente comprou a câmera rápida, when we bought the high-speed camera, one of the lightning researchers, very important one, pesquisador importante, me falou, mas com câmera, o que você pretende fazer com câmera? Porque com câmera não dá para ver muita física do raio, né? E eu acho que ele estava errado, porque na verdade, depois que a gente comprou a câmera, a gente foi um dos primeiros a usar a câmera no mundo para ver grande quantidade de relâmpagos. Como eu falei, tinha tido aí já umas 2 ou 3 tentativas por câmeras na época que eram bem precárias, filmavam 500 imagens por segundo, no máximo. Hoje você tem celular que chega a 250 ou mais imagens por segundo, e já dá para fazer uma boa pesquisa com isso. Mas naquela época tinha aí uns 4 raios filmados no mundo todo, e aí nós começamos a filmar centenas e milhares de raios, e deu para ver muita coisa em comum. Porque o que é a pesquisa? A pesquisa é você tentar descobrir processos comuns. Science is basically to understand common processes that occur in nature. If you see a lightning flash, every lightning flash is different from the other, but they have also common rules, common processes that you want to know about. Então, os raios, cada raio é diferente do outro, é como se fosse uma assinatura, mas você pode observar coisas comuns entre um raio e outro. Você percebe que some of them are both positive, some are negative, some have these return strokes, all of them have return strokes, most of them have return strokes, most of them have long continuing currents, which I'm going to talk about. And you want to see what's common in those processes. And in order to understand something, you need to check what's common. Every human is different. Toda pessoa é diferente. Mas todas têm um rim, todas têm um intestino, todas têm os pulmões. Cada pulmão é diferente. Mas se você entender o que tem de comum entre os diferentes pulmões que as pessoas têm, você consegue trabalhar esse assunto e intervir quando for preciso. Mesma coisa com relâmpago. Me entendem? Do you all understand me? I mean, those who speak English, those who speak Portuguese. I hope so. Bom, então, para entender o que pode ser visto sobre relâmpagos com câmera rápida, vamos entender o que é o raio. Existem raios que ficam nas nuvens, cloud flashes, are ground flashes, those that connect to ground, and those ground flashes can be either upward or downward. So cloud flashes, you see, they don't touch the ground. They are the great majority. Os raios que ficam na nuvem, chamado intranuvem, eles não tocam o solo. Os que tocam o solo podem ser classificados pela sua direção e pela sua polaridade. So you may have downward flash,
have upward flash, and they can both be positive, negative, or even bipolar. Os raios podem ser positivo, negativo, ou ainda bipolares segundo a sua polaridade. E podem subir ou descer conforme a direção com que se iniciam. Se eles partem do chão, é a minoria, upward flash. Partem da nuvem, downward flash. If it starts on the ground, upward flash. Starts in the cloud, downward flash if they come to the ground. You may have single stroke flashes when they have only just one stroke. Você tem o líder, que a gente chama de líder da descarga, descendo, atrai uma descarga de sinal oposto, direção oposta, do chão, conecta com ela, você tem o return stroke, que é a parte mais intensa do raio, e isso pode ser seguido por uma corrente contínua, uma corrente de baixa duração, de baixa intensidade, longa duração, e o raio pode terminar por aqui, quando o canal se quebra. Leader, return stroke, connection, return stroke, continuing current, that may last even up to 1 second, and then the channel cut off when the plasma decays, cool down, and you have the end of a flash or not. Sometimes you may have all the videos are not working. Let me check what's going on. Just a minute. Professor, com licença, pode Sim, fazer a pergunta? Claro. O senhor apresentou ali uns dados de que no slide 13. Sim. Se o senhor puder abrir só para que a polaridade dos raios é 90% negativo, né? Sim. Isso tem a ver com o fato do planeta ter uma carga negativa em abundância? Seria aí? Porque deveria ter igualdade, né, de polaridade, né? Isso, né? Na verdade, é a posição das cargas dentro da nuvem. Como a maioria das cargas da nuvem ficam na parte de baixo, são negativas, as cargas negativas geralmente se situam na base da nuvem, então é mais fácil de haver raios negativos. Porque o íon é mais denso, seria, né? Oi? O íon negativo, a partícula carregada negativa é mais pesada, mais densa do que a... Você tem que na carga da nuvem, quando a nuvem começa a se carregar, o granizo, quando ele desce carregado geralmente negativamente. Então ele fica na base da nuvem com carga negativa. E é mais fácil, então, ter os raios acontecerem, os raios negativos do que os positivos. Tá? Ainda que, de vez em quando, você tem uma tempestade que tem a polaridade invertida, e aí é mais fácil ter o raio positivo. Tá? Mas não existe, assim, não existe uma implicação, né? Não existe, assim, uma implicação direta com a carga da Terra, porque isso tem mais a ver com a nuvem. Responde a sua pergunta? Respondeu sim, obrigado. Quem que me responde? Felipe? Tá por aí? Beleza. Então, vamos continuar a partir da onde nós paramos. Eu queria mostrar um vídeo, acho que não mostrou. Se agora mostra aqui. Vamos lá. Share screen. Vocês estão enxergando um vídeo passando de um raio ascendente, um raio subindo aqui? Sim, né? Perfeito, tá bom. Então, esse é o raio ascendente, como visto pela câmera rápida, aqui visto por uma câmera em 1920. Falamos dos papers, falamos dos tipos de raio, falamos dos cloud flashes, leader, direction, polarity, falamos do possível término do raio,
com continuing current e channel cutoff. E essa é a imagem do vídeo que eu queria mostrar para vocês. Vocês veem aí o leader descendo, tocando o solo, lightning leader coming down, touch the ground, causing the bright, very bright discharge, which is called a return stroke, and the end of the flash. Sometimes you may have more than one discharge. Okay. If more than one discharge occurs, then after the first stroke, you may have the channel decay and what we call a dart leader, and another return stroke, which is a subsequent stroke. Então, você tem o primeiro stroke, decaimento do canal, dart leader e, de novo, o stroke subsequente. Tá? Esse é um exemplo disso. Você tem o primeiro canal, toca o solo, cessa a corrente, uma nova tentativa de conexão com o solo, não sucede essa conexão até que chega uma hora que ele encontra o canal de novo e vem para o solo muito mais rápido do que da primeira vez. Again and again, several strokes, and eventually one of them may touch the ground and keep the current going on, which we call the continuing current, low intensity, long duration current. Você tem aqui depois de várias conexões com o solo, uma conexão que dura bastante tempo. E o vídeo está rodando e o raio não termina porque tem essa corrente sustentando o canal, mantendo o canal vivo, vamos dizer assim. Tá? Ô, professor? Sim. Deixa eu ver se eu entendi. São vários raios aí numa mesma... seguidos, assim, na mesma localização? Que eles estão... Isso na verdade, isso é um raio só. Tudo isso dura menos de 1 segundo, talvez meio segundo. Entendi. É um raio composto por várias descargas. Então a gente chama isso de um raio só, não de vários raios. É um raio só com várias descargas de retorno. E essas várias descargas, elas tendem a percorrer o mesmo caminho, de volta, professor? Geralmente, você tem 50% dos raios utilizam um caminho só, 50% mais de um caminho. Isso que está passando agora na imagem, vocês estão vendo aí, é o limpador do para-brisa do carro. Eu estava filmando dentro do carro, nesse raio. E isso que está aqui embaixo é um caminhão que deve estar aí a uns 80, 100 km por hora, transitando, só que você veio parado, porque tudo isso acontece em câmera lenta. Tá dando para ver o vídeo aí? Sim, né? Sim. So, all this is one flash composed of several strokes. Stroke number 1, stroke number 2, 3, 4, 5, up to 20, 21 strokes. Nós vimos já raios até com 20, 21 descargas. Esses são os raios negativos. E esse aqui é um raio positivo. Ele tem pouca ramificação e ele já começa com uma corrente contínua longa duradoura, né? Você tem uma corrente de longa duração aqui. So you have the return stroke followed by a long continuing current. Okay? And the long continuing current is what causes the heating damages. Né? Você tem queima de fios, de linhas de transmissão, de geradores eólicos, damage to wind turbines, and if you are close enough to lightning, you may see from the ground different connections different discharge, upward discharge, trying to connect to the downward one, like this one. This is very nice. Esse efeito seria por causa de alguma carga induzida que centelha de volta? Isso. Você tem o raio, quando ele vai se aproximando do solo, ele induz, olha só, vê na animação aqui, ó, tentativas de conexão. We call upward connecting leaders when they connect, unconnected upward leaders when they don't connect. Então isso aqui é um líder ascendente conectivo, que conecta,
e esse aqui é um líder ascendente não conectivo, que ele não consegue conectar. Tá? Mais para frente, na aula de geofísica, a Paola, que está terminando o mestrado, e eu também vamos falar mais com calma sobre todos esses fenômenos. E hoje, o meu foco aqui é mais a instrumentação. Ok? This can also happen from someone's head or shoulder or arm. If you're fishing, you may have from your fishing rod an upward discharge trying to connect to the downward one, like the one here from this chimney. Então você está pescando lá com uma vara na mão, ou você está jogando tênis, levanta o braço da sua cabeça, pode sair uma descarga que tenta conectar com aquela que está descendo se você estiver perto de um raio. Então não é só a conexão com o raio que mata, às vezes uma tentativa de conexão pode, se não matar, pode deixar você bem atordoado, ou um pouco injured, né? Muito bem. So here you see downward leader and connecting leaders trying to connect to the downward one. Only one make the connection, and the current flows through the building on the right, not to the one on the left. Aqui você tem uma conexão que se dá no prédio da direita e não na esquerda, e toda a corrente flui por essa. Aqui um outro exemplo, né, de tentativa de conexões. Olha lá, você tem a descarga que vem lá de cima. Isso, para ver isso aqui, tem que ser pelo menos com uns 10 mil imagens por segundo. Você vai ver os para-raios que se respondem àquela descarga que está descendo. The lightning rods, they don't wait, they launch upward connecting leaders that connect to the one that's coming towards the ground. And then you have the connection here, which is extremely fast. Essa conexão aqui é muito rápida. Tanto é que eu não consigo resolvê-la em tempo. Eu preciso de uma velocidade de vídeo muito mais rápida para ver essa conexão aqui acontecendo, como aquilo. Por exemplo, aqui eu consegui ver desse frame para esse, um alongamento enorme dessa conexão aqui da direita, que por sorte parou ali a 2, 3 metros quando terminou esse frame de montar a imagem no vídeo. A descarga que descia, a que subia estava a 2, 3 metros uma da outra. Imagina, isso aqui já percorreu quilômetros, e agora está a 2, 3 metros da conexão final. E as velocidades aqui são todas muito rápidas, né? Isso aqui é 200 quilômetros por segundo, mais ou menos a altura dessa conexão aqui é em torno de 50 metros. Essa conexão pode acontecer nos para-raios, pode acontecer nas bordas dos prédios. Sometimes the connection occurred to the corner of the building, not to the vertical rod. And if it does this, then you may have this, cracks, like this. Se raio conecta na borda de um edifício que não está preparado, bem isolado, bem protegido, você tem pedaços da alvenaria voando. Ontem aconteceu um caso desse na cobertura do prédio de um médico que me atendia. His flat was not very well protected against lightning, and pieces of the concrete flew to the ground. Pedaços de concreto voando lá para o chão de um prédio de 25 andares. Isso foi ontem. Hoje acabou de me ligar aqui pedindo para eu dar uma olhada lá. Talvez eu passe lá. Okay, then you have upward flashes, which are minority, starts on the ground, go towards the cloud. And in Brazil, we were the first to observe them in São Paulo. Nunca ninguém tinha observado raios ascendentes no Brasil até 2012. Nós desconfiamos porque o mapa dos raios indicavam a posição de alta densidade de raio na cidade de São Paulo. E quando a gente foi observar o que era esse red spot, aí we found a tall tower on top of a mountain. This is lightning map.
and we see a hot spot in the center, which corresponds to this mountain, which has a tower on top. So T1, T2 are two telecommunications tower. Temos duas torres de telecomunicações with a high density flash occurrence. So we presumed that something special is happening here. Could be downward flash, could be upward flash. We had never observed upward flash in Brazil up to 2012, when we moved our cameras towards this place and observed the first upward flash in Brazil, which is something like this. This is not exactly the first, but it's a similar one. So it starts on the ground, grows towards the clouds, and then you may have these, what we call recoil leaders. I'll talk about this in a geophysics class. So this is a lightning upward flash in slow motion. You see many discharges occurring in the same flash. This is just one flash, and it has several connections to the cloud. And from these several connections, you may have these sparks coming down, which we call recoil leaders. Ivan, one of our students, is studying these recoil leaders now. Então, você tem várias conexões desse raio ascendente com a nuvem, e dessas conexões ele partem essas descargas que começam aqui na ponta e vêm até a torre, que sofre um bocado aqui embaixo. Today, we have more than 200 upward flashes recorded in São Paulo. And in one of these upward flashes, we could observe something that was published in a Nature paper publication this year, which tells about how lightning bifurcates and what some plasma structures on the tip of the lightning flash. This is a very slow motion. You see the tip of the lightning going up, and there's kind of a torch, some very intense luminosity tip here that sometimes splits in two. And when it splits, what we call brush, this brush splits, you may have bifurcation. So, isso aqui é um líder ascendente, que tem a ponta dele, uma espécie de uma lanterninha aqui de plasma luminoso, que às vezes tenta bifurcar, e quando bifurca você tem uma bifurcação nos raios. Outro tipo de estudo que nós fizemos, né, no ano 2000, é tentar capturar o raio com foguetes. Então você não, claro que não pode estar, o céu não pode estar azul assim, né? This is when you have a storm over this place. We had 12 rockets ready to go, and they go up, unspooling the copper wire coil here, which elongates the wire towards the cloud, and then you may have a lightning flash, that's called triggered lightning flash. Então você tem 12 foguetes preparados para serem ejetados quando o campo elétrico chega a um certo valor. Ele desenrola esse fio de cobre que, esticado no céu, produz uma distorção tão grande no campo elétrico que pode iniciar um relâmpago. E aí você pode medir o raio aqui embaixo. This is our current sensor that can record lightning strikes to lightning rods like this. This is the rocket ready to go. Here's the wire unspooled. Aqui você tem fio de cobre esticado pelo foguete. O foguete está por aqui. E aí o raio desce e tenta conectar num dos para-raios que estão em teste lá embaixo. Som do foguete, som do raio. O som do raio é bem estranho,
porque o raio não tem ramificação, então ele parece como um chicote. Aí você tem maneiras de fazer isso com o fio de cobre amarrado aqui no chão. You have this classical triggering flash where you have the copper wire connected to the ground, and this is what you see. When the copper is not connected to the ground, the lightning flash starts here again and try to reach some place in the ground, on the ground. It's the wire and Kevlar. Kevlar is insulator. It prevents the lightning going through it, and so it chooses a path towards the ground, which is good to check the properties of lightning rods. Você tem aqui um fio de Kevlar que interrompe o cobre, e aí o raio fica soltinho para escolher o seu para-raio preferido. Aqui você vê o raio atingindo a base, e aqui você vê o raio atingindo fora da base. Aqui está a base de lançamento, o raio atinge o solo, não atinge nenhum dos para-raios. Lightning here struck very close to the place where we were, inside a container, metal container, for obvious reasons. We don't want to be electrocuted. And the lightning strikes the place very close to lightning rods, which means that lightning rods are not 100% efficient. Os raios nem sempre são 100% eficientes. Muitas vezes eles perdem a conexão e o solo é atingido. Nós começamos a estudar os para-raios recentemente, alguns 6 anos atrás, e aí tentar medir a conexão e a corrente da conexão, raio-x e campo elétrico, topo de edifício. Então, a gente sobe nos edifícios por aí, coloca essa bobina aqui que mede a corrente, e essa caixa tem dentro dela uma fibra óptica que transmite os dados para nós lá embaixo no térreo, no computador. Dados de corrente, de campo elétrico e de raio-x, porque raio também produz raio-x. Então, we are measuring current, E-field and X-rays produced by lightning flashes. We use electric field sensors like this, high-speed cameras like this one, these ones. They can go up to 100 and more than 100,000 frames per second. And then we combine everything. As you see here, we are combining E-field with image, which is great because you want to see what's going on in terms of electrical process, but you also want to see what's producing those field changes. Então, aqui nós temos perturbações no campo produzido pelo que a gente está vendo na imagem. The leader is coming down, and you see the E-field changing, and when it's almost touching the ground, you may see some pulses, even some upward connecting leaders, and then the return stroke, which is the big change in the E-field, like this one, and then it touches the ground, and then you have some current going on, and this is it. We can also record the E-field of the cloud, campo da nuvem, using what we call field mill. We can use slow and fast antenna. So all these you have to sort out. What do you want to see? The strokes or the continuous current? Because they work in different frequencies. Você tem o return stroke trabalhando em alta frequência aqui e a corrente contínua em baixa frequência. A antena lenta observa processos lentos. A antena rápida, processos rápidos, como os return strokes. Isso aqui dura microsegundos, milissegundos, menos de milissegundos. E isso aqui, e aquela corrente que de longa duração pode demorar 1 segundo. Então você tem 2 faixas de frequência que você tem que observar com antenas que sejam apropriadas. De novo, isso é parte da instrumentação. Quão rápido é o seu fenômeno, você tem que estar preparado para acompanhar esse fenômeno. Então, o campo elétrico de uma antena lenta acompanha melhor os processos lentos, como a corrente contínua. Você vê a mudança no campo da antena lenta, em vermelho, e a mudança
do processos lentos no azul, que é bem menos intenso. Já os processos rápidos, em azul aparecem bem intensos, em vermelho aparecem mais suavizados. So, fast phenomena, you need to be fast, have fast antenna. Slow processes, you need a slow antenna. This is a slow antenna being calibrated with parallel plates. Você tem placas aqui que montam um capacitor, produz um campo conhecido, calibra a sua antena. You know the voltage, you know the height, you know the field. Knowing the field, you can calibrate your antenna. These are the current sensors that record the lightning going through them. So you have a lightning rod here, current go through the current sensor. It's converted to optical signal, and the optical fiber goes down there to the computer where you record and store the signal. You don't want a wire going all the way down to your computer because you don't want it to be fried by a lightning flash. Se você estivesse usando, em vez da fibra ótica, que estivesse usando fio de cobre, você fritaria o seu computador no primeiro raio que caísse nesse para-raio. Então a gente tem que usar fibra ótica que não conduz. This is a typical lightning flash current, more than 10,000 amperes. Mais de 10.000 amperes no raio. Veja como ele acontece muito rápido. A mudança aqui estão em milissegundo aqui embaixo. Isso aqui é 891.8.9, então você tem 0,1 microsegundo, 1 milissegundo. Isso aqui acontece em microsegundos e depois o canal decai e volta a zero. Demora aí décimos de milissegundos para voltar a zero. Então toda descarga demora décimo de milissegundo. You need to be fast. And sometimes we observe X-ray. This is the first X-ray measurements in Brazil. Nós estamos usando aqui dois cristais de sódio iodide, iodeto de sódio, para registrar o raio-x produzido por uma descarga. Ela precisa apontar na direção do sensor que estava no topo desses prédios. E graças à combinação de imagem e medida, que você descobriu que o raio-x só é observado quando ele está na linha de direção da descarga. Aqui a descarga passou pelo número 3, quando chegou no número 4, estava apontando para o sensor, e foi nesse momento que a gente viu um pulso de raio-x nesse sensor. Ou seja, o raio-x é colimado, ele é direcional. So, what I'm saying is that when the leader goes through number 4, it's pointing towards the X-ray, and as the X-ray is collimated, you only see the presence of X-ray in a lightning flash if your sensor is being illuminated by the kind of a torch, like a focus beam of X-rays that goes towards your sensor. We also use antennas that record lightning flashes all over the globe. In Brazil, we have many antennas. In the globe, you have also many antennas that record by long, very low frequency radio waves where lightning flashes occurring. Então, você tem antenas distribuídas no mundo, e no Brasil várias, que podem detectar com maior ou menor precisão os raios por tempo de chegada. Time of arrival of the signal, of the electromagnetic wave, gives you the position of the lightning flash, and you can map what's going on in terms of lightning flash in Brazil. Right now, if I use these antennas to check where the lightning flashes are occurring, podemos mapear os raios no Brasil, é isso que a gente faz quase todo dia no verão. And using all these instrumentations, we can check what's the flash duration, what's the number of return strokes, how lightning branches, how many terminations it will have on the ground, the return stroke intensity, time interval between the strokes. We can check
the presence of continuing current, size, speed, current of connecting leaders, and the production of X-rays, etc. So, a gente pode, uma série de parâmetros que são importantes para a proteção, né? Quantas vezes o seu prédio está sendo atingido? Cada raio, quantos strokes tem? Qual a duração dessas correntes? Qual é a bifurcação dos raios? Quantas terminações no chão tem? Qual a intensidade do return stroke? Qual o intervalo entre os return strokes? Se há presença de corrente contínua, dessas correntes de longa duração, mas pouca intensidade? Qual que é o tamanho? Qual a velocidade? Qual a corrente desses caras que tentam conectar? Qual a produção de raio-x? Quando é que acontece, etc. Então, tudo isso são temas muito importantes, very hot topics that we need to know in order to protect ourselves against lightning. So, this is basically it, and I'm going to answer some questions and also to discuss with you some other parameters that are important in measurements. Okay? All right, so let's stop sharing. So, any questions? Perguntas? Eu tava só pensando aqui, professor, eu perguntei mais cedo, né, a tendência que a descarga de retorno tem de percorrer o mesmo caminho. Estava pensando aqui, isso acontece porque a primeira descarga, ela ioniza o ar, certo? Naquele caminho? Sim. Então, como esse ar está ionizado, ele se torna mais condutivo, e isso facilita a descarga de retorno? Exatamente. Ok. Um dos papers que a gente publicou foi exatamente sobre essa questão. Por que o raio ele se bifurca? Às vezes ele atinge mais de um ponto no chão, até 5 pontos no chão em um segundo. Pode ter. E uma das questões que a gente levantava era será que o tempo entre uma descarga e outra afeta, né, a ionização? E afeta. Pois se você tem uma descarga que segue um caminho, passa muito tempo até a próxima descarga, às vezes o canal já voltou a se neutralizar e ele perde... se recombinaram os átomos, né? Isso. Com os elétrons. Isso é verdade, mas até um certo ponto. Você tem também outro fator, que é quantas vezes esse canal é usado. Isso é mais importante do que o tempo. What I'm telling him is that while lightning usually forks, like having more than one ground strike point on the ground. Vocês veem minha tela aqui? Sim, né? Sim. Então, você tem a nuvem aqui, ok? E o chão. Quando ele começa, ele segue um caminho de vários outros possíveis e toca o solo num ponto, ok? Depois que essa descarga aconteceu, você tem a quebra do canal, e se demorar muito tempo, ele vai seguir outro caminho e toca o solo em outro momento, em outro ponto. Se esse trecho do canal aqui ficou neutralizado pelas próprias cargas elétricas que existem no ar. Mas o que a gente observou é que quanto mais vezes esse canal é usado, menor a chance de haver uma bifurcação. So the number of strokes falling in the same channel may freeze that channel, and all the following discharges will follow that path. This is more important than time. The number of times that a path is used by a return stroke. Então, o número de vezes que uma descarga segue um determinado canal é mais importante que o tempo entre eles. Se você tiver 2 ou 3 descargas do mesmo canal, é quase impossível haver um novo ponto de contato. Any other question? Professor, é sobre sítios de observação do grupo para observar os relâmpagos. Tem muitos aqui no Brasil. Porque, assim, eu acho interessante porque um relâmpago
eu não sei, eu não tenho ciência disso, não sei se eles, dependendo da localização, eles são raros, né? Aí eles podem, durante algum período do ano, eles ter menos frequência, ter lá uma câmera lá para filmar esses, aí não acontecer nenhuma ocorrência. Sim. The question is about locations and time of the year we see lightning. We are now recording lightning in São José dos Campos, but also in South Africa and in US. So we have cameras in South Africa and some equipment there, and here in São José dos Campos. In May or June, we will move some of our cameras to the US, to the desert in Utah. And it's part of a big project with Japanese and Americans. They don't have any high-speed camera. Então, respondendo em português, nós temos medidas aqui em São José dos Campos. Ontem nós filmamos um raio atingindo o prédio desse médico que eu conheço. Ele acabou de me mandar uma mensagem aqui dizendo para eu dar uma olhada lá no prédio dele, que arrancou um pedaço do prédio dele. Nós estamos medindo com 46 mil imagens por segundo aqui, esses prédios no Aquarius. Se alguém conhece alguém que mora por lá, interessante, que a gente está observando quantos prédios respondem à descarga que está descendo, né? Quantos tentam conectar com aquela que está descendo. Então, isso agora, essas medidas a gente faz no verão. Aqui no Brasil, no Sudeste, o verão é marcado por tempestades. Agora, mês que vem já começa a terminar. Começa em outubro, vai até março, abril. Na Amazônia, por exemplo, é o tempo todo. No Nordeste não tem raio. Nos Estados Unidos tem raio, mas não tanto quanto aqui. Em Flórida tem mais. Isso varia de região para região e depende do clima, depende também das circunstâncias geográficas. Então, in English, we are recording lightning flashes here in Southeast, INPE, São Paulo, during our summer, which begins in November and ends in April. I mean, the lightning season here. But if you go to Amazon or to the north of the country, you see lightning all the time because it's always hot and humid. If you go to northeast, Ceará, Natal, Recife, in the coast you won't see any lightning at all. There's no lightning there because of the sea breeze, and there are certain situations that you never see lightning flash in Antarctica, although occasionally you may see a winter storm, which is something else. But it varies quite a lot. But are the lightning flashes in US different from the ones in Brazil? Será que os raios nos Estados Unidos são diferentes do Brasil? Not much. Não há muita diferença. Na Áustria tem uma certa diferença, a gente compara com raios que eles estão medindo lá. A gente tem uma câmera rápida lá na Áustria agora, emprestada. A gente tem umas 6, 7 câmeras rápidas. Acho que é o grupo no mundo que tem mais câmeras rápidas é o nosso. Não tem nenhum grupo, nem os chineses que estão gastando um monte de dinheiro com pesquisa tem essa quantidade de câmeras rápidas que a gente tem aqui no Brasil, nosso grupo. A gente começou cedo, por isso que o pessoal veio atrás. A gente começou em 2003 com câmera rápida, ninguém usava câmera rápida para filmar raio. Hoje a gente acabou virando uma referência em termos de câmera rápida, porque a gente saiu um pouco na frente, né? Só por isso. Né? Então, ontem a gente observou coisas que ninguém nunca observou. Né? Posso até mostrar para vocês. Entendi. Obrigado. Oi? Não, entendi. Entendeu, né? Deixou claro. Um pouco, depende do local, depende da época do ano. Não há muita diferença de raios entre um país e outro, pouca diferença. Os raios são mais ou menos, são todos diferentes, mas são mais ou menos iguais, né? Mais ou menos assim. Outra curiosidade, durante tempestades geomagnéticas, tem ocorrência de raios? É difícil ter?
A tempestade geomagnética, durante a tempestade geomagnética, não consigo perceber nada de diferente durante a tempestade geomagnética, em termos de raio. Outra curiosidade. Any other question? Alguma outra questão? Professor, também a título de curiosidade, um aluno me trouxe, algum tempo atrás, um artigo da internet, e eu não soube muito o que falar sobre um negócio chamado raio globular. O senhor já ouviu falar disso? Sim. É um fenômeno, isso existe mesmo? Esse fenômeno acontece mesmo? Eu nunca vi um. Tem um pesquisador no INPE chamado Alberto Setzer, que trabalha com queimadas, que ele já viu 2. Então, como ele é muito, assim, exato em tudo que ele fala comigo, conversa comigo, joga tênis junto, eu acredito que ele realmente exista, por conta do que ele me falou. Geralmente é uma bola de plasma que aparece perto de descargas atmosféricas durante uma tempestade e permanece durante alguns segundos. E passa por dentro de casa, passa pela janela, coisas desse tipo. Mas nunca foi documentado com vídeos. Gente que fala que tem um vídeo de ball lightning, mas às vezes não dá para confiar muito. Um vídeo bem documentado ainda está para aparecer. In English, I have a friend at INPE, a researcher, that saw 2 ball lightnings. They are like a plasma ball, sometimes yellow, sometimes orange, that stays aloft, like 1 meter high, floating in the air, moving without or with explosions in the end, and they can go through glasses, and they sometimes harm people, sometimes they don't. Entre inglês e português, vocês vão juntando as coisas aqui, porque algumas coisas que eu falo em inglês não falo em português, outras eu falo em português não falo em inglês. Samba do crioulo doido. Né? O que mais? Okay, if nothing else, I'm going to describe briefly what's our next plan. Our next plan is to measure these upward connecting leaders. Sometimes you may see several trying to connect the downward leader. You have a downward leader, and you have from buildings, you may see upward connecting leaders like those ones I showed. So, o projeto agora é medir a corrente desses caras que tentam conectar. Por quê? Porque você já deve ter visto essa cena, né? Você tá, a pessoa jogando futebol, cai um raio, 10 pessoas caem no chão. As vaquinhas estão andando no campo, se escondem ficam embaixo da árvore por causa da chuva, o raio cai na árvore e as vacas todas morrem. Por que isso? Porque nós temos várias maneiras de tomar choque pelos raios, mas uma delas é as descargas que partem da sua cabeça, do seu ombro, do seu braço, tentando conectar. E a gente está querendo medir a intensidade disso. Então, para medir a intensidade disso, nós estamos construindo equipamentos para serem colocados no topo dos prédios e aí tentar observar como é que esses prédios respondem a uma descarga que está descendo. Qual a intensidade desses caras, que acabam saindo de pessoas também, se estiverem expostas numa praia, por exemplo. Você tem uma praia, 2 pessoas, o raio vem descendo, podem conectar numa e da outra sai uma tentativa de conexão. In English, we are trying to measure the upward connecting leaders that start on the ground, could be start on buildings or people that are walking, running on the beach. One person is struck by lightning, the other one falls on the ground due to the current that starts on his head, goes towards the downward leader, but does not connect. If it doesn't connect, even if it doesn't connect, this guy may feel a very intense shock of about 1,000 amperes, which is quite a lot. So we will try to measure these things.
how can we measure the current from lightning rods? So that's our next challenge. What we are going to do, and with this I will finish my class today. You have cloud, lightning flash coming down, and buildings. Some are taller, some are shorter. So, from these buildings, you may see some attempts to connect. These are called líder ascendente conectivo, líder ascendente não conectivo. Upward connecting leaders, unconnected upward leaders. Portuguese, English. The one that connects receives the intense current. Peak current of 10 kiloamps, 100 kiloamps, 200 kiloamps, something on this order. Sometimes this is the end, and all the current flows through here to this building, right? But the other buildings, we also suffer from what we call unconnected upward leaders. These leaders will collapse after the connection here. All these branches will also collapse, and you have just the flow of the current through this path. What's the current of these guys? What if, instead of buildings, what if you have people on the ground like this, playing soccer, whatever? Okay? This one is dead. This one's probably killed. Esse aqui já era. Os outros jogadores de futebol, se isso aqui é um jogo de futebol, pode ser também uma praia, provavelmente vão cair no chão. They will fall down due to the current of these unconnected upward leaders, or líder ascendente não conectivo. A Paola está assistindo a gente, está estudando esses LANCs e o UL em prédios, mas para dar uma noção de o que acontece com as pessoas. A gente começa medindo em prédios. Não vou pôr as pessoas com um sensor de corrente e deixá-las expostas a uma tempestade para medir essa corrente. Então, o que acontece? Você tem, ao longo do tempo, corrente, tempo. Você tem um crescimento da corrente na cabeça do cidadão 1. A corrente vai crescendo. E quando essa corrente aqui conecta no cidadão 2, when it connects to person number 2, the current in person 1 will do the following. Collapse. It will stop going up. It will, all the charges here, let's say this is negative. This will be positive, 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 positive. So the current is increasing in one direction, positive current. Corrente positiva, 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 ela cresce na direção de corrente positiva.
Quando há conexão aqui, the E field collapses. When there is the connection, the E field will collapse, and so all these positive charges that were attracted by the negative charge are not attracted anymore, and they will return to ground. Muda de sinal e você tem the end of the unconnected upward leader or leader ascendente não conectivo. It takes a while to grow, let's say half a millisecond, but it takes only a few microseconds to collapse, and current is dq dt. A corrente é a carga no tempo. Se a corrente é a carga no tempo, se o tempo é muito pequeno, a corrente vai ser alta. Então, é nesse colapso, nessa transferência de cargas para o solo, que você tem a maior pico de corrente aqui. Isso aqui pode chegar a ficar bem intenso. This term can be very intense due to the short time that it takes to occur. This can be of the order of, let's say, 700, 1 kilo-amp, something like this. So, and it starts with a few amperes, like 10 amperes, 4 amperes, 5 amperes. So in lightning and everything that you want to measure, you have to be prepared to measure small values and high values. If you have a very extensive range of intensity, then you need to have a proper equipment. So, going back to buildings, what we are going to do is to install a current sensor on top of each building. And try to record all the data here in a box that must be prepared to stand lightning current. So, what's the plan? The plan is to have the lightning rod of the building. This is the lightning rod. This is the building. To have a current sensor here connected to a box. Inside this box, we are going to have a battery and data acquisition system. The data acquisition system needs to read the current, store in a memory, and this is all fed by a battery. We don't use to use the power from the building, because if the lightning comes here and go through our power system, it will affect all the buildings, all the persons that are in the building. So we want something that's standalone, that's completely inside an aluminum box. Why aluminum box, a metal box? Because it has to be shielded from the lightning itself. So this is going to be done. Em português, nós temos que ter um sensor de corrente. Esse sensor de corrente, qual corrente que você quer ver, Marcelo? Eu quero ver de 0 amperes até 1000 amperes. E se o raio tiver 100.000 amperes, 20.000 amperes, dane-se. Ele vai passar reto e eu não vou medir. Porque eu estou interessado só nos unconnected upward leaders, nos LUNCs.
Se eu estou interessado só nos lamps, basta chegar em 1000 amperes. Então, sempre que você vai medir alguma coisa, você tem que tomar um cuidado. O que você quer medir? Limite-se ao máximo que você precisa medir. E se você falou que a corrente sobe e depois desce, então eu preciso de medir, na verdade, de menos 1000 até mais 1000. Um zero aqui no meio. Ok, olha só, isso aqui vale para qualquer medida que você for fazer na sua vida. Então, não é um projeto simplesmente meu que eu estou ilustrando para vocês. É algo que eu estou trabalhando agora e que serve para qualquer projeto que vocês vão fazer. Tá? This is a general idea. You will have to define the range of your measurement. Let's say from minus 1K amperes to plus 1K amperes. Okay. Question. How accurate you want to be? Qual precisão que você tem que ter? Quantos níveis você tem que fazer de leitura aqui? Eu quero... E aí vem quantos bits você vai precisar na hora de gravar. Isso aqui tem que ser digitalizado. Eu vou ter que usar um digitalizador que vai me dar em quantas partes eu vou dividir isso daqui. É mais ou menos que nem a resolução da imagem. Quantos pixels você vai querer ter na sua imagem? 4 pixels? Você vai dividir a cara do cidadão em 4 pixels? Não é suficiente. Então, para desenhar o rosto de uma pessoa, eu preciso de muitos pixels. Então, quantos pixels você vai ter na horizontal? Quantos pixels você vai ter na vertical? Hoje eu estou usando 1280 na horizontal e 440 pixels na vertical, para ver esses raios que eu estou observando hoje. Aqui eu também preciso definir quantos degraus, quantos níveis de corrente eu quero medir. Como eu quero uma precisão de 1 ampere nas minhas medidas, então eu vou usar 2 a 12 bits. 12 bits. Com 12 bits, 2 a 12, eu vou ter 4.096 níveis de corrente aqui. E aí, se eu divido 2.000 amperes por 4.096, eu vou ter que cada divisão aqui vai ter mais ou menos meio ampere. Tá? Perto do que eu queria. Ok? Isso toda vez que você vai fazer uma medida, você precisa definir quantos níveis você quer, qual a sua resolução em bits, por exemplo, na hora de digitalizar, ou em pixels, na hora de fazer uma imagem. Outra pergunta que tem que ser respondida. Marcelo, isso aqui demora 1 milissegundo para subir, alguns microsegundos para descer, e aqui, então, qual que é a frequência de aquisição? Se você medir muito pouco, você vai fazer um ponto aqui, outro ponto aqui, você nem vai ver o que aconteceu entre esse ponto de medida e esse ponto de medida. Quantas vezes você vai ter que medir por segundo? Qual a sua frequência de medida? Nós vamos usar 5 megasamples por segundo. Outra coisa, além de definir quantos níveis, qual a precisão da sua medida, vou ter uma precisão de meio ampere, o range da medida, a precisão da medida, qual a frequência da medida? 5 megasamples. Ok. 5 megasamples, 12 bits, nesse range. Tá? Então, eu já defini os parâmetros das minhas medidas. Isso aqui é a taxa de aquisição. Acquisition rate. 5 megasamples per second. Eu vou ter time interval between measurements of 200 nanoseconds. If I have 1 megasamples, I will have 1 microsecond. 5 megasamples, 200 nanoseconds. So when the current goes down like this in microseconds, this lasts a microsecond, I will have 5 measurements here.
200 nanosegundos, eu tenho 5 medidas a cada microsegundo. Então, eu vou ter 5 medidas, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, eu preciso pensar. Ok, 5 megasamples, de menos 1000 a mais 1000, com 12 bits, que me dá 4.096 níveis de corrente, num range de mais ou menos 1000 amperes. Isso aqui define basicamente o que eu quero. Será que eu consigo gravar isso? Aí eu preciso ver qual é a memória interna do meu gravador de dados. Ele consegue, nessa taxa, com essa resolução, gravar só 1 milissegundo. Tá bom para você isso aqui? Ou 2 milissegundos? Tudo tem limite, né? Você não pode, se você aumentar muito aqui, você vai baixar, você vai ter que aumentar muito isso daqui para observar com essa resolução de meio ampere. Para ter uma resolução de meio ampere, para ter uma faixa de cobertura de toda essa corrente, nessa velocidade eu tenho que usar 12 bits. Tudo isso compromete. É que nem cobertor curto. It's like a limited blanket. If you pull to cover your head, you're going to have your feet uncovered. So everything is limited by the hardware you are going to use. And unless unless you want to expend a lot of money, you have to limit all your measurements. You have to limit your resolution here, or your range, or your measurement rate. Something has to be limited in order to fit into a memory of the memory of your data acquisition system. We are now buying a board that costs about 300 reais. It can record 2 milliseconds with all these configurations. But we can go further. We can go to 10K, 10 kiloamps. We need to stay in plus minus 1000 amperes, 12 bits. We can't use 14 bits and 5 megasamples. We can do this with 300 reais. We're gonna do 10 or 15 of these, place them on top of the buildings, and wait for lightning. That's the plan. Se você quer uma resolução alta, você tem que aumentar para 14 bits, para ter 0. Se você puser 14 bits, você vai ter o dobro aqui, né? 8.100 e não sei quantos. Aí você vai ter 0,2 amperes. Eu preciso de 0,2? Não, então eu vou ficar com meio, porque aí eu mantenho 12 bits. Porque se eu aumentar aqui, eu vou perder em algum lugar. Se eu aumento aqui, eu tenho que diminuir aqui. Se eu aumento aqui, eu tenho que diminuir aqui. Então, é tudo um compromisso. Isso aqui está travado. Né? O preço controla tudo isso também. Às vezes você nem acha equipamento que possa fazer mais do que isso. As câmeras, mesma coisa. Com isso eu termino a aula, vocês verem as dificuldades da instrumentação. Estou falando de instrumentação, né? Então vamos aprender um pouquinho, isso vale para todos vocês. Por exemplo, as câmeras rápidas, elas têm um sensor. Esse sensor pode ter 4.000 pixels na horizontal por 3.000 pixels na vertical. Tá? Esse número de pixels define a qualidade da imagem, certo? Se eu uso full resolution, se eu uso a máxima resolução, eu vou ter uma quantidade de dados passando pela eletrônica da câmera que me limita. Isso aqui tem um tamanho, não passa mais do que isso. Me limita a uma velocidade de, sei lá, 1000 imagens por segundo. So if I want to use the full resolution, I have to have this speed. Full resolution
maximum I can record is 1,000 images per second. 1.000 imagens por segundo. Isso é um problema de eletrônica, você não consegue enfiar mais dados, transportar mais dados, até, o problema não é memória é outro problema. Você tem uma memória interna na câmera também que só aceita uma quantidade de dados, mas o problema está nesse gargalo aqui, que é o fluxo de informação que vai passar pelo processador da câmera. Então, se para ter uma velocidade de 100.000, eu preciso usar 100 vezes menos pixels. Então, eu tenho que usar só uma parte da imagem. Isso aqui é 4 vezes menor do que, em termos de pixels, do que isso aqui, certo? Eu divido no meio aqui. Então, para ter 100 vezes maior, eu preciso fazer algo 100 vezes menor. Então, eu vou usar só um pedacinho aqui, eu vou ter poucos pixels. Então, não tem lanche de graça, né? Não tem almoço de graça. Quando se aumenta a quantidade de frames, você diminui a quantidade de pixels. Não tem como ter as duas coisas. E além disso, cada pixel, se for preto e branco, que eu geralmente uso preto e branco, ele tem níveis de cinza. Então você pode trabalhar com 12 bits, você pode trabalhar com 8 bits, ou pode trabalhar com 14 bits. Isso aqui vai ficar 0 bits, ele vai de 0 a 255, 0 até o máximo. Se você está com 8 bits, é 255, 2 elevado a 8, 2 elevado a 5 é 32, 64, 255 níveis de cinza. Aqui eu tenho preto, black, here I have white, branco. Então, quando o pixel, 1 pixel is 0, it's black, 255, white, and have your levels of gray here. And this defines the quality of the image. A qualidade de uma imagem é definida pelo número de bits que eu tenho aqui. Se eu usar 12 bits, eu vou ter o dobro, mais que o dobro. Né? E aí eu consigo definir melhor a minha imagem, tons de cinza. Então, isso também afeta o quanto passa por aqui. Então, se eu usar 8 bits e passar para 12 bits ou 10 bits, 10 bits já aumenta a quantidade de informação por 2 vezes aqui. E aí isso aqui tem que fechar mais ainda, você vai ter que diminuir a velocidade mais ainda. Então, é o número, a resolução, que nem na corrente, a velocidade e a resolução. Isso aqui é a resolução temporal, temporal resolution, spaced resolution, and intensity resolution. All measurements have these limitations. You can't avoid them. Não tem como fugir dessas limitações. Se você aumenta a velocidade, diminui a qualidade da imagem. Se você aumenta a qualidade de cada pixel, você vai ter que diminuir uma dessas duas coisas. Eu espero que isso ajude vocês a definirem o projeto de vocês. Vocês vão fazer uma medida, você precisa pensar em resolução temporal, espacial e qualidade da sua medida, em termos de níveis de resolução. Okay, that's the end. Any questions? No questions? Let me, someone is going to ask me who's here. Let me make a note. Paola, Roberto, Amadi, Tagiane, Ivan, Elienara, Rogério Honda, Renato Sá, Advilson, Gabriel, Karen,
Ismael, Renan e Luiz Felipe. Alguém que começou e não terminou? Vocês sabem de alguém? Não, né? Muito bem. Vocês estão todos aí ou já foram embora? Eu estou falando sozinho. Acho que não. Aqui. Aqui, professor. Estamos aqui. Professor. Estou aqui ainda. Ok, então tá. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida? Não, nenhuma? Professor, eu tenho só uma curiosidade, no caso. Do que foi falado agora há pouco, foi algumas limitações da eletrônica, certo? Sim. Na aquisição da imagem e no transporte de dados pelo barramento, certo? Isso. Aí a minha dúvida, esses equipamentos geralmente eles, são adquiridos já prontos ou, de certa forma, nós temos que montar eles? Compra simplesmente um sensor, depois compra um microcontrolador e assim vai montando o equipamento. Aqui no caso, eu estou montando esse daqui com um técnico nosso aqui que está montando todas as especificações. Ele vai conversando comigo, ele fala, por isso que é interessante vocês entenderem. Eu estou falando desse projeto, gastei um tempinho falando disso, porque você vai entender qual é a minha limitação. Ele fala, qual a intensidade da corrente que você quer medir? É 10 mil, é 100 mil? Não, eu quero medir, só até 1000 tá bom. Para ver o que eu quero ver, 1000 tá bom. Eu não quero ver o return stroke, eu quero ver só o LANC, o LAC, então eu quero ficar limitado em 1000 amperes, porque isso vai economizar espaço depois para outras coisas. Então, 1000 amperes. Se eu for para 100 mil, a resolução vai ficar péssima, então eu vou em 1000, porque aí eu consigo ver meio ampere por meio ampere, consigo ver níveis de meio ampere, é isso que eu quero. Eu quero mais qualidade nesses 100 amperes, 1000 amperes, do que se eu teria em 100 mil amperes. Então, os raios que passarem disso eu perco, não tem problema. Foca naquilo que você quer medir, define o range. Definir o range, qual a resolução que você vai ter? Você quer 12 bits, 14 bits, você quer, quantos mais bits você usar, mais a resolução que você vai ter, níveis de intensidade de corrente, no caso que eu estou medindo corrente. Depois, qual a duração do seu fenômeno? É 1 segundo? Não precisa de 1 segundo. 1 milissegundo tá bom. Se eu conseguir medir 1 milissegundo, 2 milissegundos, eu já pego toda a tentativa de conexão que dura só isso. O raio pode durar 1 segundo, mas eu não quero filmar, gravar o raio inteiro. Eu quero ver só a tentativa de conexão que dura 2 milissegundos. Isso define o tempo. Usa só 2 milissegundos. Grava aí só 2 milissegundos. O resto joga fora. Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado. Ele foi atrás de uma placa que servisse para isso que eu quero. Com essa resolução, com essa duração e com essa range de intensidade. E aí, ainda quero tempo GPS. Então, vai ter uma anteninha GPS que, cada vez que o sistema grava alguma coisa, coloca o tempo em hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, preciso, na hora que começou a medida. E como é que vai disparar a medida disso? Toda vez que a corrente passar de um certo valor, ele fica monitorando o tempo todo. Na hora que passou de 10 amperes, começa a gravar. Mais 10 ou menos 10 amperes. So, we have to devise the equipment in accordance to what we want to see and limit everything within the range you want to see, you want to check, you want to research, do your research. Deu para entender? Ok, professor. Ok, então terminamos aqui. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Qualquer coisa, vocês devem ter meu e-mail aí, podem me procurar.